Boa noite. Boa noite a todas, primeiramente. Boa noite aos homens também. Mas acho que hoje a gente pode dar todo o destaque, né, às mulheres. Quero agradecer muito o convite, quero agradecer à SIC, quero agradecer ao Colégio GGE por representar o GGE aqui nesse momento tão importante. Né? Eu posso dizer que estou extremamente feliz, não é? Como mulher, como mãe e como profissional. É, de fato, um momento muito importante. Parabenizo todas vocês por estarem aqui, por procurarem momentos como esses, um movimento como esse, porque, de fato, faz muita diferença. A gente precisa entender a importância e a gente precisa caminhar na direção dessa importância. E o tema, eu tenho certeza que todas as mulheres passam por esse conflito, passam por esse dilema. Se não passam, vão passar, né? Certamente vão passar. Porque a maternidade é um desejo, é uma escolha de uma grande maioria das mulheres e a vida profissional também. E conciliar, né, essas duas escolhas é um desafio, mas é um desafio que eu já antecipo plenamente possível. Né? Então, eu vou trazer aqui algumas inspirações, algumas situações fruto da minha experiência, não é, como gestora pedagógica. Eu tenho 36 anos de idade e 18 eu trabalho com educação. Muito desses 18 anos foram no convívio com mães, atendendo as famílias, atendendo as mães, dando orientações. Então, eu ouço muito o que as mães trazem, as preocupações, e faço das minhas experiências profissionais algumas orientações para elas. Sou também mãe, né? Eu tenho uma filha de 14 anos. Na minha trajetória profissional, nesses 18 anos em educação, há 14 eu também vivencio a experiência de ser mãe de Isabela, que é uma menina do 8º ano do ensino fundamental. Tem os conflitos de adolescência, precisa de uma orientação para a rotina de estudos, precisa de orientação sobre namoro, sobre sexualidade, preciso controlar a tecnologia, o celular, etc, 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 dentre tantas orientações que a gente, como mãe, precisa fazer. Como profissional, eu falei para vocês, eu sou gerente pedagógica do Colégio GGE e trabalho com 2 segmentos, com a educação infantil e com o ensino fundamental 1, e supervisiono 3 unidades, a unidade Boa Viagem, a unidade Benfica e a unidade Caruaru. Uma vez na semana eu estou em Caruaru, uma vez na semana eu estou na Benfica, mais ou menos 3 vezes na semana eu estou em Boa Viagem. São mais de 100 professores, bem mais de 1.000 alunos. Então, conciliar essas duas rotinas é, de fato, bem corrido. Mas eu posso dizer a vocês que é possível e eu vou pedir a licença para me utilizar em alguns momentos de algumas experiências minhas, também como mãe. O grande dilema e a grande preocupação é o tempo dedicado ao trabalho versus o tempo com a família. Não é? Como conciliar, como se der mais tempo, se eu vou estar dando mais tempo, me dedicando mais ao trabalho, ou relegando algumas questões importantes do trabalho, porque preciso me dedicar à família. Esse é o grande conflito. E como conciliar essas escolhas, né? E essas escolhas eu destaco porque ser mãe e ser profissional é uma escolha da mulher. Não é? Eu não venho aqui defender e dizer que a mulher precisa trabalhar. Pode ser uma escolha não trabalhar. Mas se a escolha for trabalhar, a escolha ela pode ser conciliada com a escolha também de ser mãe. Não é? Então, se a decisão for pelas duas escolhas, a gente vai discutir um pouquinho aqui como é que isso pode ser feito. A mulher ela vive os dilemas, né? O eterno dilema da culpa de mãe. Toda mãe ela se sente culpada, né? Ela traz culpas e essas culpas elas vão sendo trazidas e carregadas por uma ausência ou por não estar sempre presente ou plenamente presente na criação dos filhos. Além da culpa,
que é uma questão interna, vem os julgamentos, as cobranças e as pressões sociais, que a gente sabe que fazem parte do nosso contexto social. Então, não engravide para não ficar fora do mercado de trabalho. Depois que você tiver filhos, não conseguirá mais crescer na carreira. Ou você está perdendo o crescimento do seu filho. Ou um dia seus filhos vão lhe cobrar por não ter ficado mais tempo com eles. Essas pressões, somado à culpa, fazem com que muitas mulheres, elas desistam. Elas desistam, umas de ser mãe propriamente, de viver a maternidade, optam por não ser porque acham que não vão conseguir conciliar. Outras desistem de trabalhar, resolvem se dedicar especialmente à maternidade. Eu coloquei uma definição aí de mãe moderna que estava circulando no Instagram. Não sei se alguém viu uma postagem que ela diz assim: trabalhar como se não tivesse filhos. A mãe moderna é trabalhar como se não tivesse filhos e criar filhos como se não trabalhasse. Bom, muita gente compartilhou e eu fiz uma grande reflexão sobre essa postagem. Porque essa postagem, ela diz como se não fosse possível, não é? É como se ou faz uma coisa ou faz outra. E é possível fazer as duas, né? Com a frustração, a mulher incorre num erro. E esse erro é ou dar foco demais ao trabalho e se distanciar da educação dos filhos, ou desistir da vida profissional para se dedicar exclusivamente à educação dos filhos. E o segredo, ele está aqui no meio. Ele está no equilíbrio. Não é preciso deixar de olhar para os filhos para poder só trabalhar. E também não é necessário só estar com os filhos, se dedicar exclusivamente e não poder se realizar profissionalmente. Então, essa busca do equilíbrio. Eu trouxe uma cena de um filme de Pernas para o A3. Eu não sei se vocês já assistiram. Ingrid Guimarães, muito engraçada, ela traz o contexto de uma empresária, né, que começa a ter muito sucesso nos negócios e ela deixa completamente de lado a família. Quando o negócio dela está fazendo muito sucesso, ela abre mão e resolve ser mãe. Ela estava recebendo muita cobrança, então ela vai ser mãe. Só que ela passa alguns dias só como mãe e ela fica num conflito terrível. E após esse conflito, ela tem essa conversa com a filha, que eu queria que vocês acompanhassem. Você está trocando de roupa? Não, filha, a mamãe acordou muito cedo, aí trocou de roupa e dormiu de novo. Você vai voltar a trabalhar? Senta aqui. Então. Me fala uma coisa que você gosta muito de fazer todo dia. Eu gosto de brincar com meus amigos e eu amo comer pipoca doce. E você? Eu amo uma menina chamada Clarinha, um menino chamado Paulinho e o papai. E a Rosa? E a Rosa. Mas eu gosto muito também, filha, de sair de casa todo dia para trabalhar. É assim, eu gosto de gostar das duas coisas, entendeu? Então quer dizer que se você não for trabalhar, o seu dia fica meio chato, né? Fica. Então pode deixar que eu explico pro papai que pra você trabalhar é igual pipoca doce. Exatamente, filha, perfeito. Aí, garota esperta. Bom, eu não sei o nome da personagem, mas Ingrid Guimarães, ela
resolveu o conflito dela aí nessa conversa. Na verdade, ela traduziu a resolução do conflito dela, porque ela precisava expressar que a felicidade dela estava nas duas realizações. Ela ama trabalhar, ela ama sair todo dia para trabalhar, mas ela também ama a família, o marido, os filhos. Então, ela vai, a partir daí, tentar conciliar as duas atribuições, as duas atividades. E aí, em busca desse equilíbrio. Como é que se busca esse equilíbrio? Eu coloquei 3 palavrinhas aí que elas são essenciais para chegar a esse equilíbrio. Planejamento. Esse planejamento, ele precisa ser desde a gravidez. Não é uma mulher que trabalha, uma mulher que decide, não é, trabalhar e que quer continuar trabalhando, ela precisa, ao decidir ser mãe, planejar como ela vai fazer, como ela vai conciliar essas duas atividades. E eu costumo dizer que desde o início, não é? Quando a gente assume muitas atividades, a gente não consegue fazer sozinho. Então, a gente precisa saber exatamente com quem a gente vai contar, como a gente vai contar, que estratégias a gente vai utilizar. Eu costumo brincar que a gente tem que ter o plano A, o B, o C, o D, todos os planos possíveis. Organização, não é? Porque são muitas atribuições, são muitas demandas. Ser mãe e ser profissional e ser empreendedora demanda muitas particularidades e para dar conta delas é preciso muita organização e dedicação. É preciso se dedicar e mais do que se dedicar, eu diria que é o que vem antes da dedicação. É entender a importância desse papel. É entender a importância que você tem como profissional, como empreendedora, a importância da sua vida profissional para o seu trabalho, para a sociedade e a importância de você, mãe, para o seu filho. Isso é o grande motivador para a dedicação. E aí eu trago um gerencia a vida do seu filho. E eu brinquei quando eu estava produzindo com as meninas. Eu disse, bom, todo mundo vai dizer, eu não acredito. Uma pedagoga dizendo, gerencie a vida do seu filho. Eu disse, vamos lá pro dicionário. E quando eu falo em gerenciar, eu estou falando de organizar, planejar e executar atividades que facilitem o processo de trabalho, o processo de educação do seu filho. Então, organizem a vida do seu filho, planejem a vida do seu filho e executem atividades que promovam o desenvolvimento do seu filho. O comando é seu, o comando é da mãe. Não quer dizer que você vai estar presente em todas as atividades. Quer dizer que você vai ter o comando, o gerenciamento de todas elas. Então, quem escolhe a escola é você, quem determina o tempo de estudo é você, quem controla tudo isso é você. Você não precisa estar lá, você não vai poder estar lá o tempo todo e você não é mãe, não é menos mãe por causa disso. Mas você precisa saber entender essa rotina, organizar essa rotina e acompanhar essa rotina. Delegue algumas atividades e supervisione todas. Não é possível, nem a mãe que se dedica integralmente, ela não vai ter a possibilidade de criar ou de cuidar do filho sozinha. Quando a gente é mãe, a gente começa a entender o quanto a ajuda e o quanto a participação do outro e dos outros faz diferença. E quando a gente é mãe profissional e empreendedora, aí é que faz diferença mesmo. Porque, como várias mães aqui comentaram, disseram, eu precisei sair, meu filho ficou doente em casa, minha mãe que me ajudou, eu precisei... A gente faz um monte de manobra, porque faz parte desse contexto. Mas a gente assume o comando de tudo isso. E assumir esse comando faz toda a diferença para a referência que a gente vai se tornar para os nossos filhos. E a escola precisa ser uma aliada, não é? Em algum momento na vida do seu filho, você vai precisar escolher a escola, normalmente ali por volta de 1, de 2 anos,
E você precisa entender a escola como uma parceira na educação do seu filho. Então, essa escolha, ela é muito importante, não é? E a escolha vai partir muito. Eu falo da mãe, a gente está falando da mulher, obviamente que os pais participam, mas como mãe, aquela que vai estar no dia a dia, que vai acompanhar, é muito importante que você saiba e compartilhe da filosofia de educação que a escola comunga. O que é que a escola pensa sobre educação? O que é que a escola pensa sobre ensino? O que é que a escola pensa sobre aprendizagem? Isso precisa estar em comunhão, precisa estar em coerência com aquilo que você e que a sua família pensam. A escola precisa ser um lugar que inspire segurança e onde o seu filho se sinta bem. Ele precisa estar tranquilo, você precisa sentir a escola como um lugar acolhedor. E a escola precisa lhe ajudar, a escola precisa disponibilizar informações para lhe ajudar nesse acompanhamento do seu filho. Então, quando você estiver escolhendo essa escola, esses elementos, eles precisam ser analisados. A escola precisa ensinar e educar meu filho da forma como eu acredito que é a forma correta. Precisa ser um ambiente que eu perceba que ele vai estar seguro e que ele vai se sentir bem. E precisa ser uma escola que possa me ajudar, que possa contribuir, que possa colaborar com o meu acompanhamento. Eu não vou ter todo o tempo disponível para estar na escola, mas a escola precisa encontrar meios de me trazer algumas informações. Então, eu vou trazer aqui algumas soluções. A escola em tempo integral é uma solução. Eu sei que a escola em tempo integral gera uma culpa novamente. Muitas mães se sentem extremamente culpadas ou preocupadas em deixar os filhos em tempo integral na escola. 8 horas, são muitas horas, é muito tempo. Eu preciso que meu filho esteja em casa, eu preciso estar com meu filho. Veja, dependendo do tempo dedicado ao trabalho, não vai ser você quem vai estar. Então, entre a opção de estar em casa e de repente, não estar sendo assistido da forma devida, de não estar tendo uma rotina adequada, de não receber os estímulos devidos ao desenvolvimento, a escola é uma excelente opção. A gente precisa entender que a sociedade mudou bastante. Antigamente, as famílias eram numerosas, as crianças tinham nos irmãos uma companhia. Hoje as famílias elas são mais reduzidas, muitas crianças não têm irmãos. Quando tem irmãos, a distância de idade é um pouco grande, um não faz companhia para o outro. E a escola acaba sendo o grande ambiente de convivência das crianças. Não é? A rua se tornou muito perigosa, as crianças não podem estar tanto na rua. Então, a escola é o lugar onde as crianças brincam, onde as crianças interagem, onde as crianças aprendem. Então, a escola em tempo integral é sim uma excelente solução. Uma escola que vai promover a organização da rotina. A escola se preocupa demais com a rotina da criança. Então, vai ter atividades, vai ter uma seleção de programações para que a criança entenda que, naquele horário, que não é o horário de aulas regulares, ela precisa fazer diversas atividades, sejam elas esportivas, sejam elas lúdicas, sejam elas pedagógicas também. Então, as crianças vão ter, como eu falei, interação com outras crianças, as crianças vão ter um melhor rendimento pedagógico, porque vão ter esse estímulo pedagógico em outro momento, vão ter um estímulo à alimentação saudável, não é? A escola também traz essa preocupação, que é de poder oferecer alimentos saudáveis, poder oferecer uma alimentação e uma preocupação com a alimentação saudável. Prática esportiva, aprendizagem de uma língua estrangeira, atividades lúdicas e recreativas. Então, a criança estar na escola, que é um ambiente seguro e que tem toda essa diversidade de atividades que estimulam o desenvolvimento, é para a criança, sim, uma excelente opção. Falando um pouquinho das mães que têm filhos na educação infantil. A mãe que tem filhos na educação infantil tem muita preocupação e muita ansiedade com relação a como é que os filhos ficaram, o que é que ele está aprendendo, como é que eu posso estimular,
Como é que eu posso, como é que eu sei se ele está interagindo com os colegas? Então, a gente tem uma solução, a gente apresenta para os nossos pais uma solução para ser uma resposta a essas perguntas e essas aflições das mães. É a nossa agenda eletrônica. Todas as mães da educação infantil, elas recebem diariamente, através do seu e-mail ou acessando o aplicativo do colégio, o aplicativo do sistema V4, recebem uma agenda eletrônica com todas as informações da criança. As informações de como ela passou o dia, como foi a alimentação, se ela tomou alguma medicação, as observações da professora, se teve alguma ocorrência naquele dia, qual foi a providência tomada diante daquela ocorrência, as atividades da turma, as aulas. Então, todas as informações pedagógicas contidas. E, além disso, fotos da turminha e um pequeno vídeo. Todo dia, a equipe pedagógica do Colégio GGE faz a cobertura dessas informações para a gente poder informar para as mães. E as mães saberem tudo o que aconteceu com a criança na escola. Deixa eu mostrar para vocês um depoimento de uma mãe chamada Luciana, que ela fala um pouquinho sobre a experiência dela com a agenda eletrônica. E vocês vão ver que casa exatamente com o que eu falei sobre a importância desse acompanhamento. Então, eu estou adorando essa coisa do aplicativo, da gente ter informação diariamente de tudo o que aconteceu com o nosso filho, né? Nossa filha no decorrer da aula dela, que aula ela teve, se ela tomou banho, se precisou de medicação, todos os detalhes dela, além de que aquela expectativa de quando ela vai dormir, que a gente tem de abrir o aplicativo e ver as fotos dela brincando, as fotos dela na aula, a foto lanchando, um videozinho de alguma aula específica, da surpresa de Tetatá. Pra gente, assim, é sensacional saber que nossa filha está sendo bem cuidada durante essa estadia na escola e saber todos os detalhes de tudo que está se passando naquele momento. É sensacional, para a gente é maravilhoso. As mães compartilham muitas experiências do tipo: o vídeo é maravilhoso, porque eu assisto com meu filho e ele me diz exatamente quem são os amiguinhos, ele me mostra, me explica o que foi aquela atividade. Eu consigo entender como é que a professora faz para ele aprender, por exemplo, as cores, para ele aprender os números, para ele aprender a ler, os estímulos à leitura. Então, os vídeos eles acabam sendo uma orientação às mães de como elas podem estimular pedagogicamente, além de ser aquela solução ali que todas as mães de educação infantil, elas querem ser uma mosquinha que fica ali dentro da sala. Então, a agenda é um pouquinho dessa mosquinha que a mãe quer ser e poder acompanhar esse dia a dia, né, dos filhos na educação infantil. No ensino fundamental e médio, as dúvidas já são outras. A mãe não quer mais ser essa mosquinha para ver as informações, mas ela tem muita preocupação para saber se o filho está estudando, se está prestando atenção na aula, o que é que está estudando, se tem tarefa, se está fazendo essa tarefa de casa. Então, a gente tem duas ferramentas que são muito importantes para ajudar e para orientar essa mãe do adolescente no ensino fundamental e médio, que pode acompanhar e pode cobrar um pouco do filho também esse estudo e essa dedicação, essa rotina aos estudos. Então, eu trouxe uma das ferramentas do V4, é a de conteúdos diários. Todos os dias, a gente disponibiliza os conteúdos que são trabalhados em sala de aula, os conteúdos e as tarefas. Então, isso aqui, para a mãe que está distante, é maravilhoso, porque é muito diferente você ligar para o filho e perguntar assim: filho, tem tarefa? Adolescente, o que é que eles dizem? Não, hoje não teve tarefa não, na maioria das vezes. É diferente de você, pelo aplicativo, abrir, olhar, saber que foi a tarefa de português da página 50. Então, a gente já liga e já diz: oi, eu já ligo, né? Oi, filha, tudo bom? Já fez a tarefa de português? É da página 50, não é isso? É artigo.
não tem alternativa. Ela já sabe que eu sei, que eu estou acompanhando e que eu tenho acesso às informações. Outra ferramenta bem importante é com relação ao olhar do professor sobre o aluno em sala de aula. Então, os professores, eles fazem registros sobre o aluno, como é que ele está em sala, se ele está participativo, se ele está conversando, se ele fez tarefa, se ele esqueceu o material. Essas informações são todos os dias atualizadas e a gente fica, as famílias, as mães, nós ficamos sabendo como é que está esse dia a dia, como é que está essa participação e a gente pode fazer esse acompanhamento. Vou contar uma experiência minha como profissional da escola e que faz toda a diferença entre ter a ferramenta e usar a ferramenta. Minha filha estudava nos meus segmentos, né? E ela foi para o 6º ano. Quando ela foi para o 6º ano, eu não estava mais naquele dia a dia como profissional, eu estava muito mais como mãe, né? E em um determinado momento eu vi que as notas caíram um pouco e eu fui olhar o AFA, que eu não estava olhando com tanta frequência. E aí tinha uma tarefa não feita, tinha livro esquecido, tinha conversa excessiva. Eu disse, meu Deus do céu, como minha filha mudou. Ela não tinha esse comportamento. Conversando com uma colega, também profissional, falei da minha angústia. Aí ela disse assim, tu tens olhado o AFA? Aí eu disse, rapaz, eu não olho. Eu entro mais como profissional. Como mãe, eu não tenho entrado muito. Ela disse, faz o seguinte, baixa o aplicativo no celular. Porque no celular a gente acaba mexendo com mais facilidade e você vai sempre entrar. Foi a minha solução. Baixei e comecei a entrar. Então, eu já comecei a dar os prints. Quando tinha uma coisa negativa, eu dava um print e, opa, o que aconteceu? Por que não fez a tarefa? Todo dia eu pergunto se fez a tarefa, por que não está feita? Não é? E, a partir disso, as coisas começaram a mudar. Está tudo bonitinho aqui. Aqui só tem comentário positivo. Isso é o dado mais recente mesmo. Mas não quer dizer que é sempre assim, não. Se eu me afastar desse acompanhamento, de vez em quando aparece uma coisa negativa. Então, a importância de estar olhando, de estar acompanhando, mesmo à distância. Aí eu trouxe para vocês um pouquinho dessa experiência minha, que ela é, como eu falei, mais à distância. Não é? Eu chego em casa à noite e ela já tem feito as tarefas. Mas não é por isso que eu não vou acompanhar. Eu botei lá nas pesquisas do meu WhatsApp, eu coloquei assim, está estudando? Olha o monte de mensagem que apareceu para a Bela, minha filha. Olha a outra, vai estudar. Olha um monte de mensagem. Aqui tem algumas experiências, ela me manda a prova, eu parabenizo pela prova, ela me manda um recadinho que que ela recebeu um AFA positivo, eu parabenizo, pergunto como foi. Então, é uma maneira de interagir, é uma maneira de acompanhar, é uma maneira de estar junto e é uma maneira de mostrar o que é que eu quero para ela. Tá? Eu não preciso estar ali do lado dela, olhando ela fazer atividade. Mas eu preciso, mesmo distante, mandar uma mensagem, fazer uma ligação e dizer assim, filha, vai estudar, que está no horário. Ah, eu posso descansar um pouquinho? Descanse. 15 horas você começa a estudar. E aí, 15 horas eu mando uma mensagem, já está estudando? E ela já estou estudando. Então, eu estou, mesmo distante, mostrando para ela o quanto é importante ela estudar e mostrando o quanto é minha preocupação que ela estude, que ela se dedique. Essa aqui do meio eu coloquei porque eu tenho o maior orgulho dessa mensagem, que foi um dia que eu estava no trabalho e ela me mandou essa foto com os olhos cheios de lágrimas, porque tinha terminado um livro que eu dei para ela e ela se emocionou com a história do livro. Então, é um outro estímulo que a gente também precisa dar, é o da leitura. A gente precisa presentear os filhos com livros e esse estímulo faz toda a diferença, se eles serão grandes leitores ou não. Então, eu criei aí como uma solução esse círculo virtuoso, né, que eu chamei de círculo virtuoso. A gente precisa estabelecer as referências, o que é que a gente quer,
que estude, que tenha rotina, que tenha bons resultados, que se dedique. A gente precisa elogiar sempre que tiver, né, um bom resultado, que estiver cumprindo essa rotina. Os nossos filhos precisam desse elogio. A gente só vai conseguir elogiar se a gente estiver acompanhando, se a gente estiver sabendo o que está acontecendo. E o nosso elogio tem um peso muito grande. A gente também precisa chamar a atenção, a gente também precisa dar bronca, não é? Mas a gente não pode só dar bronca se a gente não elogia. A gente precisa fazer as duas coisas. A gente precisa apoiar, porque tem hora que bate a insegurança, tem hora que bate o medo, e o nosso apoio é muito importante. E a gente precisa acompanhar, a gente precisa estar junto, a gente precisa saber o que os nossos filhos estão fazendo, a gente precisa dizer o que eles precisam fazer e a gente precisa mostrar os melhores caminhos. E aí a gente volta para todo esse círculo, que eu posso dizer que é o grande segredo aqui para a gente solucionar esse dilema. Um pouco do que eu falei aqui está nesse e-book que nós montamos. Tem disponível no nosso site, tem um link, tem um QR Code que vocês podem baixar, tá? Então, tem bastante informações das pesquisas que a gente fez sobre esse tema, está disponível para vocês. E para finalizar, eu queria dedicar para vocês essa imagem. Essa imagem, em algumas pesquisas, eu achei ela na internet. E eu achei ela muito a cara da mãe, da esposa, da profissional, não é? Que faz tudo ao mesmo tempo, ou que faz tudo numa mesma hora, ou que faz um monte de coisa num só dia, não é? E que se vê extremamente, às vezes, angustiada, com medo de não conseguir dar conta de tudo, mas sempre com esse sorriso aí de satisfação, porque é muito bom quando a gente dá conta de tudo. Também achei essa frase, que eu não descobri o autor, né, e peço desculpas até por não ter autoria, porque realmente eu não encontrei, mas eu achei ela bem pertinente. Mulheres são como o sal, sua presença nem sempre é percebida, no entanto, sua ausência torna tudo sem sabor. E eu tenho certeza que a gente sabe, não é, o quanto a ausência de uma mulher faz diferença no dia a dia, faz diferença na criação dos filhos, faz diferença no ambiente profissional. Então, que vocês fiquem com essa mensagem, com essa imagem que ela é dedicada a vocês. Muito obrigada.